conhecia nada sobre sindicato. Sim, foi assim uma virada de chave de fato também. Conhecer algo novo, né, como um serviço diferente do que eu costumava fazer. Eu vim conhecer realmente o sindicato através dos mutirões, lá para o terceiro semestre. Não tinha nem noção do que era um sindicato da minha categoria, dos médicos. Não tinha noção do que lutava, pelo que poderia fazer por mim. Era uma ideia muito abstrata e a gente não escuta muito falar durante a graduação aquilo que a gente tem direito, aquilo que a gente pode correr atrás. Sair dos muros da faculdade sempre foi assim algo que me inquietava, né? Não só ficar dentro de sala de aula, biblioteca. E eu queria me envolver mais nesse cenário da medicina, que eu pudesse me entregar um pouco mais em outra questão. Para ter chegado aqui, né, a característica que eu hoje vejo que tenha me trazido até aqui é uma característica que eu tenho de me incomodar com coisas que eu acho que poderiam ou estão sendo feitas de forma errada ou poderiam ser feitas de forma melhor. Então isso aí sempre acompanhou minha vida, né? Antes mesmo, né, de formado, eu estava inserido no centro acadêmico lá da Faculdade de Medicina aqui da Universidade Federal do Ceará. Depois a gente foi delegado, participou de congressos de estudantes e por aí vai. Então é uma trajetória que vem se seguindo nesse sentido e sempre que tinha algum problema, eu não conseguia ficar ali esperando que o problema se resolvesse sozinho. Eu gostava muito de tentar participar daquilo ou tentar propor alguma solução. Então acho que isso vem me acompanhando ao longo da vida e talvez seja isso o motivo pelo qual hoje eu estou aqui na presidência do sindicato, né? Eu não tinha expectativa de fazer parte de uma entidade tão grande que é o Sindicato dos Médicos do Ceará. E aí me convidaram para fazer parte da chapa, praticamente estava faltando só uma vaga para completar e estava com dificuldade de encontrar uma pessoa. E eu prontamente aceitei fazer parte. Quando foi em 2015, quando eu vim para a primeira reunião da posse da nova turma, nova gestão, desde então, eu fiquei apaixonado pela possibilidade de poder realmente transformar a realidade onde vivia. Eu cheguei aqui no Sindicato dos Médicos no ano de 2015 ainda, na gestão da doutora Mayra Pinheiro. Na época, eu lembro que eu recebi a ligação dela, eu estava assistindo aula, eu cursava o segundo semestre do curso de medicina e aí foi proposto uma ideia, que era juntar um grupo de estudantes e transformar um núcleo dentro do sindicato de estudantes, para que a instituição se aproximasse dos médicos desde o início da sua formação. Então, à medida que eu ia vendo que todas as notícias que iam vindo, sempre tinha lá o sindicato dos médicos faz tal coisa em relação a melhorar a qualidade disso e daquilo. Então, sindicato dos médicos busca juntamente por meio de ofício e tal, e faz aquilo e faz aquilo outro. E eu ficava pensando, caramba, que coisa legal, como é que eu posso me tornar participante disso? Como é que eu posso, de alguma maneira, também contribuir, seja no sindicato, ainda como estudante, para melhorar o ambiente acadêmico, para melhorar a realidade que lá na frente um dia eu vou viver enquanto profissional médico. Então, assim, quando foi há mais ou menos 2 anos atrás que eu realmente percebi a necessidade disso, a necessidade da gente se engajar enquanto também estudante de medicina. E eu me lembro que nessa época teve uma situação muito interessante que teve se eu não me engano, uma empresa terceirizada da universidade onde eu estudava tinha cancelado o almoço dos internos. E aí foi uma demanda dos estudantes de medicina, nós recorremos ao sindicato e o sindicato esteve ali presente junto com a gente, reivindicando, lutando ao nosso favor e a gente conseguiu reverter. Nessa época a gente conseguiu reverter que essa empresa terceirizada disponibilizasse realmente a refeição para nós alunos da UFC enquanto internos. O sindicato ele oferece vários benefícios para a gente ainda como estudantes, né? Vai desde os mutirões, que são uma oportunidade de aprendizado, de contato com os outros médicos, mas também os projetos de ajuda de custo daqueles que apresentam, né, algum trabalho científico. Também o fato da gente poder se sindicalizar, ter os benefícios e isso sem nenhuma mensalidade, que já é uma grande ajuda agora durante a vida acadêmica. E também aqueles que participam do sindicato, né, dos estudantes, eles têm uma ajuda de custo e aí eu acho que essas são as grandes atuações que a gente tem hoje. Me formei agora, dia
10 de agosto eu colei grau e como médico recém-formado eu já quis vir aqui me sindicalizar, né? Eu já quis passar, dar um upgrade, né? Fazer uma escadazinha, né? Dar uma escalada nessa questão, passar de estudante de medicina sindicalizado agora como médico também sindicalizado, porque eu acredito no papel do sindicato, eu acredito que a gente pode conquistar muito mais enquanto nós somos uma equipe, enquanto nós somos reunidos com o mesmo objetivo, com os mesmos valores, com a mesma missão. E eu acredito, como o próprio slogan do sindicato fala, né, que um sindicato forte faz toda a diferença, e de fato faz, porque as necessidades elas vão continuar surgindo, seja na área de segurança, na área do ensino, na área de atendimento médico, e é necessário que o sindicato ele esteja cada vez mais forte para que ele possa atuar e suprir quando essa necessidade aparecer. E eu estou muito esperançoso para as coisas que vão vindo, à medida de que eu sei que se algo aparecer, a gente tem um sindicato que vai estar ali disponível para atuar, que vai estar disponível para ouvir, e mesmo que não consiga resolver, mas vai conseguir pelo menos tentar fazer o melhor que puder para aliviar a situação, para dar ali um auxílio, para que as coisas possam ir caminhando naturalmente. E assim que eu me formei, eu já me interessei em participar do processo eleitoral dentro da chapa do Dr. Leonardo. E aí a gente teve a alegria de ser eleito e eu participar nesses últimos 3 anos como membro da diretoria dessa instituição. Tem sido assim, uma experiência maravilhosa. Uma das coisas que, tanto, obviamente, eu vi a transformação do sindicato, porque o sindicato, antes e depois que essa nova gestão entrou, depois de 2015, eu acompanhava, porque eu sou formado desde 2000, do ano 2000, então eu passei uns 15 anos, né, vendo, obviamente, um sindicato que, na época, para mim, eu não tenho nenhum interesse aqui de falar mal de ninguém, não, mas eu não me via, assim, representado, com força, inclusive entidades, de uma forma geral, médicas. E eu sempre estava no meio dos meus colegas, todo mundo reclamando ou porque está com salários atrasados, ou porque não está recebendo adequadamente, ou porque trabalha num local que não tem exames, reclamações gerais que até hoje tem, né, em muitos lugares. E aí, quando a gente entrou aqui, a gente viu que tinha necessidade de ficar algumas coisas padrão, né, como e-mail, atendimento ao telefone, né? E a gestão da época trabalhava muito a visibilidade da entidade além das portas, né? O reconhecimento da entidade no Ceará e no Brasil. E internamente era necessário implantar algumas coisas, né? Sistemas que nós não tínhamos, né? Assim, a questão de pessoas específicas para tarefas específicas que a gente não tinha. E de 2015 para cá, né? E aí eu posso falar que o sonho era transformar de fato numa empresa e aconteceu. E, como consequência, também a percepção desses próprios médicos em relação a essas melhorias que a gente vem aplicando. Então, assim, foram várias, as mudanças foram diversas, as mudanças que a gente passou aqui desde que entrou, praticamente só as paredes continuam de pé. Porque o que mais importa aqui dentro de uma instituição dessa, que presta serviço para uma categoria, são as pessoas que estão aqui no dia a dia trabalhando. Então, basicamente, grande parte das pessoas que estão aqui adentraram nos últimos anos, porque por uma necessidade, a gente trabalhava um pouquinho, os médicos percebiam esse trabalho e demandavam mais trabalho para a gente. E aí, para fazer mais trabalho, a gente precisava de mais gente capacitada, gente principalmente com vontade de fazer acontecer. E foi isso que foi acontecendo. Então, de pouquinho em pouquinho, cada vez que a gente trabalhava mais, vi uma pessoa, graças a Deus a gente foi muito feliz com todos que estão aqui, então pessoas muito competentes, muito dedicadas, que têm uma harmonia muito grande no trabalho, e isso foi percebido pelos médicos. Porque eu vejo que a gestão do sindicato ela não é pautada só nos seus diretores, mas eles sempre são abertos, né, através das suas plataformas, através do ambiente de trabalho, através desse espaço em que a gente está aqui, a receber opiniões, a conversar com pessoas, a ouvir as diferentes classes, as diferentes personalidades da classe médica e as diferentes classes também dialogar com a população. Quando a gente fez o corredômetro, que é um dos índices que o sindicato usa do médico do Ceará, que inclusive está sendo replicado em outros estados, ele antes que não existia virou um índice. A gente fica sabendo, uma das formas de avaliar a qualidade da saúde, a qualidade que você dá de prioridade da saúde ao seu município, ao seu estado, é o corredômetro. Quanto menor, melhor a gestão. E junto com aquela questão que eu falei para vocês,
do respeito ao profissional médico, não é só ao médico, mas ao profissional, como funcionário, como colaborador, quando você respeita, mostra que a gestão ela respeita os profissionais de saúde. Se eu estou trabalhando, se tem um município que está há 3 meses, 6 meses sem pagar o médico e demite ele para contratar outro para fazer a mesma coisa e ainda fala para a população, o médico não quer vir trabalhar na nossa cidade aqui porque eles são elitistas, eles não querem trabalhar. E a verdade é porque eles não pagam, eles desrespeitam a categoria. Então, a gente, nesse caso, começou a fazer o devedômetro, que é mostrando as cidades que não pagam os médicos, para que a sociedade fique sabendo, a realidade, olha a tua cidade como é que está, como é que ela cuida dos seus profissionais. Entre as diversas conquistas que até recentemente a gente tem tido, né, o que me marcou foram as conquistas relacionadas principalmente ao período da pandemia. No período da pandemia foi um período em que a gente foi muito acionado pelos colegas médicos, né? Fomos muito acionados por outros entes da sociedade também, mas principalmente pelos colegas médicos, porque esses colegas eles tinham medo de trabalhar, né? Ali a gente estava diante de uma incerteza, diante de um inimigo invisível e muito poderoso e na verdade fatal. Então, éramos ali os soldados da linha de frente, né? Junto com os profissionais de saúde. Então, naquele momento, a gente foi capaz de conseguir muitas conquistas. Eu lembro de vários colegas médicos que estavam com comorbidades, né? Principalmente as gestantes, né? Que ainda estavam atuando e, através da intervenção do sindicato, a gente conseguiu afastar gestantes dos seus postos de trabalho para que não tivessem maiores problemas e em seguida foi visto que realmente era um grupo de risco muito importante, as gestantes. Outra situação que eu fiquei muito feliz foi quando a gente conseguiu antecipar também a colação de vários estudantes de medicina que estavam muito próximos a terminar o curso, né? Ali com alguma pendência muito mais burocrática do que de conhecimento adquirido, eles já tinham todo o conhecimento para atuar. E esses estudantes de medicina conseguiram se formar antecipadamente e principalmente conseguiram trabalhar e atuar na linha de frente da pandemia, lembrando que eles eram pessoas jovens, sem comorbidade, ou seja, com riscos menores de terem complicações mais sérias, né, da pandemia e puderam poupar outros profissionais que tinham ou comorbidades ou profissionais mais idosos. Então, todas essas conquistas relacionadas ao período da pandemia, elas são muito significativas para a gente. Então, por exemplo, o PCCS, que são dos médicos que são servidores do Estado, aproximadamente são 900 médicos trabalhando em todo o Estado do Ceará que são concursados, servidores do Estado. Eles tinham um plano de cargos e carreiras que tinha sido votado em 2008, na época ainda era o governo sítio, mas desde então nunca foi efetivamente implantado. Quando foi, depois de anos de negociação, a gente deu mais ênfase nesse último agora, ano 2022, muito bem capitaneado pelo doutor Leonardo, a doutora Thaís, que é nosso agente jurídico, e o doutor Gleidson, que é um dos nossos diretores, eles focaram nisso e eles conseguiram fazer uma justiça depois de quase 12 anos. E aí teve um ganho real aumentando, né, no PCCS de todos esses profissionais. Então, são conquistas que a gente trouxe para uma categoria que não existiam antes. E fazendo parte dessa instituição já há quase 3 anos como médico, eu tenho percebido que o médico ele se sente representado. Em todos os municípios, por menor que seja, por mais distante que seja, nas nossas visitas que a gente sempre faz rotineiramente, que a gente encontra um colega, o colega ele já sabe que é o Sindicato dos Médicos que chegou. Ele olha para o símbolo do nosso crachá e já reconhece o Sindicato dos Médicos do Ceará. Então isso mostra que o médico ele se sente representado. E o fato de a gente fazer também essas visitas tem um impacto importante. Alguns municípios que a gente chegou a visitar, aquele hospital ele foi transformado, ele teve uma mudança, ele teve uma melhoria. E a população foi bem servida e a gente recebe a resposta dos nossos colegas em relação a isso. Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte dessa instituição. E tem sido anos muito felizes à frente aqui do sindicato, né? E porque praticamente tudo que a gente se propôs a fazer, a gente não colocou debaixo do tapete, a gente realmente tentou fazer. E nesse tentar fazer nem sempre acertamos, né? Tivemos muitos erros, né?
E foi nesses erros que vieram os aprendizados para que os acertos viessem em seguida. O sindicato ele me ensinou e me ensina todos os dias muita coisa. E assim, trabalhar aqui é muito gratificante, a equipe daqui é muito boa para trabalhar, os colaboradores, a diretoria, né? Nós somos muito companheiros, estamos sempre desenvolvendo coisas novas, estamos sempre nos desafiando a desenvolver coisas novas. Então, assim, posso dizer que aqui a gente não tem rotina, né? Então, assim, a gente vem para cá já, às vezes até com uma agenda programada, e chega aqui já tem uma coisa nova a desenvolver, e isso é muito bom. Isso não deixou a gente estagnado, não deixou a gente parado no tempo, né? Assim, uma das coisas indiscutivelmente que eu mudei. Agora, obviamente, são questões muito pessoais. Eu tive que melhorar a minha comunicação, eu tive que aumentar meu networking, conversar com os médicos, conversar com gestores, entender que tem pensamentos diferentes, né? Sair da minha casinha, sair da minha bolha e conversar com todo mundo para eu sempre chegar a uma conversa, a um objetivo único, que é ajudar as pessoas. Uma entidade com uma missão que o sindicato tem, né? Ou seja, a missão de defender os seus pares, né? Que eu também sou pertencente à categoria médica, não podia ser mais gratificante. Então, estou muito feliz com o resultado que a gente tem alcançado. Vejo um horizonte muito bacana pela frente, assim, muito promissor. E é isso. Tem sido um momento marcante e eu vou levar para sempre. Né? Então, assim, e o que eu espero daqui do sindicato? Eu espero nada mais, nada menos daquilo que eu já tenho, né? Pessoas, conhecer pessoas, agregar valores pessoais, valores que agreguem, que eu possa crescer como profissional, né? Estar junto de pessoas que me ajudam a obter conhecimento, né? E além disso, tem todo o amparato jurídico, todo o amparato contábil, todo o amparato social, que eu acredito que é isso que o sindicato pode nos ofertar enquanto profissional da medicina, mas também enquanto ser humano. O sindicato ele tem esse papel importantíssimo. E eu falo isso com propriedade, porque desde quando eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu pisei o pé aqui dentro, e agora, não só como estudante, porque às vezes a gente pode pensar, só porque é um estudante não é valorizado. Não. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, todos me trataram com muito respeito, e não é diferente hoje como médico, eu estando aqui dentro, pisando hoje, não estou sendo tratado diferente, estou sendo tratado como igual. Eu acredito também que é isso que a gente não precisa, só porque é médico, a gente tem um estágio. Não, nós somos seres humanos, antes de mais nada. Eu acredito que o sindicato tem esse valor, de tratar o ser humano como ser humano. Espero que o sindicato ele continue estando próximo dos profissionais e dando voz a esses profissionais. Espero também estar ajudando de alguma forma, né, o sindicato, seja de uma forma mais presente ou distante, mas eu acho que quando eu penso no futuro e penso no sindicato andando junto. A vida ela nem sempre é muito linear, né? A gente tem altos e baixos, né? Então eu espero que a gente continue num ascendente saudável, que a gente consiga cada vez mais entregar aos colegas médicos, à sociedade cearense, a percepção da importância do sindicato, a importância de fortalecer o sindicato, o quão o sindicato ele pode ser benéfico, né, para cada um dos médicos, o quão ele pode ser uma fonte de informação, o quão ele pode ser uma fonte de proposta de soluções, tanto para os governantes, quanto também para a sociedade. Então, assim, é essa crescente que a gente espera ter no sindicato ao longo do tempo, melhorando, obviamente, que isso é o resultado final, mas aí melhorando nossos pequenos processos, continuando tendo as melhores pessoas trabalhando com a gente, e eu acho que a gente, seguindo nesse caminho aí, para mim, eu já estou muito satisfeito. Todos os dias nós crescemos, nós aprendemos e nós ensinamos e nós compartilhamos, que eu acho que compartilhar vivências, experiências, né, e oportunidades é muito bom. Então, trabalhar aqui é gratificante em todos esses sentidos para mim. Sou muito feliz por estar aqui.